Olá, Falange! Estou aqui de volta para falarmos mais sobre alguns processos que eu encarei na minha travessia quando resolvi entrar na caverna para mudar algumas coisas na minha vida. Trazendo para vocês que uma das coisas que mais me fez essa reflexão foi quando entrei nos 50 anos. Hoje eu tenho 60, mas quando eu entrei nos 50 anos, eu decidi que muita coisa ia mudar. Foi muito aos pouquinhos, foi uma mudancinha aqui, outra ali, mas eu consegui alcançar tudo que eu planejei que ia mudar. E quando eu conheci o Projeto Caverna, eu entrei de cabeça e resolvi fazer uma mudança geral, drástica, onde eu me sinto hoje mais leve, onde eu me sinto mais decidida, onde eu sei aonde eu estou pisando e sei para onde eu quero chegar. Então vamos lá, eu vou tirar o óculos, porque eu fico melhor sem esse reflexo. Uma das coisas que me aconteceram, que eu já citei em outros vídeos, foi a perda de 45 quilos e 600 gramas. Eu estava com 129 quilos e 600 e hoje eu me mantenho 5 anos após com 84 quilos. Nesses 5 anos eu não ganhei nenhuma grama, salvo que tem dias que, se eu for me pesar, vai dar uma diferença de 100 gramas, 150 gramas, porque quem toma insulina, eu sou diabética, tem essa variação, porque um dia a gente retém mais líquido, no outro não. Coisas do corpo mesmo, mas engordar, os 84 quilos se mantém. E eu não parei por aqui. Eu acho que 90 dias foi um tempo recorde para eu alcançar essa perda de peso, que eu vejo muitas pessoas que em um ano fazendo dieta, academia, se privando de muitas coisas, conseguem perder 12 quilos, que é 1 quilo por mês, e tá tudo bem, isso é normal. Quanto mais devagar, melhor para você. No meu caso, eu não sei dizer o que aconteceu, porque eu estava obesa mórbida, inclusive eu precisei mexer nos papéis que estão guardados e num dos laudos médicos, o médico cita, eu nem sabia que tinha isso lá, paciente obesa mórbida. Veja bem. E eu hoje sou considerada obesa, mas saí daquele quadro de obeso mórbido, que é aquela gordura que mata, né? Então eu acho que 90 dias foi um presente do universo para mim, né? Porque foram exatos 90 dias que meu corpo eliminou esse peso todo. Imagina, um botijão de gás, né? Quase. Acho que são 50 quilos? Não, 13 quilos, né? 50 litros. Vamos botar aí 4 bujão de gás, né, gente? Então era muito peso, né? Eu me sinto muito agradecida por tudo isso ter acontecido. E hoje o que eu quero falar com você foram as substituições que eu precisei fazer. Eu não fiz na época
Eu não fiz nada muito drástico, porque até eu não conhecia nenhum método diferente do que eu sempre tinha feito, como dieta, tomar remédio. Já tomei remédio de tudo quanto é jeito, cor e tipo para emagrecer naquela época. E nada acontecia. Eu ficava nervosa, eu tinha dispneia, eu tinha dor de cabeça, eu tinha mudanças de humor. Eu nunca tive problema de pele, mas eu tomei um certo medicamento aí, que se fala muito para emagrecer, que ele estourou várias espinhas no meu corpo em lugares que eu jamais pensei que fosse nascer espinha, como costa, entre os seios, né, a parte do queixo. Por quê? Estava mexendo, né, com o meu hormônio, né, gente? Isso não é normal, né? E quando eu entrei no meu projeto Caverna e conheci o jejum intermitente, ao contrário disso tudo, minha pele foi limpa, meu organismo foi limpo, meu sangue foi limpo, né? Meu fígado, porque eu já estava com a esteatose grau 3 e hoje eu não tenho mais, e tantas outras coisas que mudaram na minha vida através do jejum intermitente. Por quê? O jejum intermitente, muitas pessoas falam assim, ficou sem comer, emagreceu porque ficou sem comer. Eu não fiquei sem comer. Não, pelo contrário. Eu tive dificuldade de comer, porque antes eu não comia, eu engolia as coisas. E durante o meu processo caverna, fazendo o jejum intermitente, eu tive que aprender a comer, a me alimentar. E isso passou a ser uma dificuldade, porque eu estava acostumada com tudo rapidinho. E nada rapidinho presta, né, gente? Rapidinho, 2 empadas, uma coxinha e um refrigerante de meio litro. Aí, ali saía empanzinada, mas foi rapidinho. Eu não precisei fazer a comida, eu não precisei temperar a carne, eu não precisei fritar a carne, eu não precisei fazer o arroz. Rapidinho, vou na lanchonete e como. Isso não é normal, né, gente? Por favor, né? Tô com muito calor. Rapidinho. Tem uma sorveteria na esquina, vai lá, compra um sorvete lá para mim. Isso não é rapidinho, né, gente? Se eu estou com calor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me hidratar. Porque quanto mais eu me hidrato, mais o meu corpo regula a temperatura interna e vai me tirar daquela onda de calor absurda que eu estiver sentindo na hora. Então eu tive que aprender a fazer substituições, né? Uma das coisas que mais me impactaram é que eu aprendi a comer torresmo. Agora quem estiver assistindo vai falar que mulher louca, vou até tirar desse vídeo. Tive que aprender a comer torresmo, que coisa deliciosa. Por quê? Porque torresmo, gente, é vida, é proteína, entendeu? Ao invés de você estar aí tomando esses whey aí que você nem sabe como foi fabricado, né? E escolher pelo preço, que tem muita gente que escolhe o whey pelo preço, aí cai naqueles sites que vende baratinho, um potão de 2 quilos por R$ 50 e toma aquilo achando que está fazendo, chega a encher o peito para falar, eu tomo meu whey? Não. Eu tive que aprender a comer proteína animal. Proteína animal não faz mal para ninguém. E comendo torresmo, comendo meu bife, tanto de boi, como de fígado, como de frango, né? Como o peixe, eu eliminei 45 quilos e 600 gramas. Veja bem. Mas e as taxas de colesterol? Naquela época,
eu estava com taxas altíssimas, dignas de uma pessoa que está à beira, mas graças a Deus, hoje meu colesterol está dentro da média da minha idade, da minha vida, das minhas atividades, sabe? E a minha glicose, que antes batia 510, 525, o dia que ela chegou a 550 eu dei o tal do AVC. Hoje a minha glicose, quando está alta, ela está 120, 130. É isso, gente. É as substituições. Aprender a optar por aquilo que te faz bem. Então, eu hoje quero te convidar a aprender sobre você. Porque uma das coisas que eu tive que fazer na época foi aprender sobre mim. Aprender o que me faz bem, o que me faz feliz, o que me alimenta de verdade. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a praticar o jejum intermitente, eu descobri o jejum intermitente no Facebook. E esse grupo, eu não sei se está ativo, mas ele se chamava Jejum Intermitente Sem Mitos. A presidente do grupo era Flávia Trajano. Essa pessoa me ajudou de uma forma, ela realmente foi usada para me ajudar. Porque todas as minhas dívidas, as dúvidas, todas as minhas dúvidas, ela sanou na época, porque eu entrava na mensagem e falava com ela o que estava acontecendo, como que eu fazia, como que não fazia. O grupo debatia muito entre si as coisas que eram para ser feitas, quem estava conseguindo, quem não estava, e ali nós caminhamos. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que esse grupo não está mais ativo, não. A Flávia, sim, eu sei que ela se formou e ela faz atendimentos em São Paulo, eu tenho acompanhado. E na época eu era totalmente crua, como ainda sou, estou ainda aprendendo todos os dias, do que era realmente jejuar. Jejuar não é passar fome, jejuar não é se abster de alimentar. Pelo contrário. Jejum intermitente, você vai aprender que o seu corpo necessita de X horas para trabalhar aquilo que ele já tem dentro de si e que foi ingerido por você e que tem que ser limpo, transformado e excretado pelo intestino. Você não pode comer 24 horas. Nós não temos essa formação corporal para comer 24 horas, né? Há muitos e muitos e muitos anos atrás, séculos atrás, o homem foi formado para caçar. E hoje, quem que caça, gente? A gente acorda com o celular na mão. Se precisar, ir ao supermercado, enfia no carro, vai no supermercado, anda com o carrinho para lá e para cá, enche de coisas, gêneros alimentícios e não alimentos de verdade. Volta para casa sem gastar nenhuma energia e consome tudo aquilo o dia inteiro. Para começar, o tal do boquinha, fazer uma boquinha antes do almoço, do jantar. E geralmente essa boquinha é um biscoito recheado, é uma friturinha, um salgadinho, isso é um monte de coisa que eu nem vou citar aqui, né? E dentro do jejum não é isso, gente. Você precisa aprender a se alimentar. E o que é se alimentar normalmente? É você comer, sim, o carboidrato. Sim, ninguém pode viver sem carboidrato. Carboidrato é energia. Você precisa do carboidrato, mas não os simples, aqueles vazios. Não. Você precisa da proteína, você precisa da leguminosa, você precisa das folhas,
Você precisa de frutos, frutas. Sim, você precisa. O que você não precisa é suco de fruta, leite. Você não precisa disso. Porque o suco de fruta, açúcar é. E você ainda adoça ele com açúcar de cana, né? O leite, eu sou intolerante à lactose. O que é a lactose? É açúcar do leite. Nós somos os únicos seres que, além de estarmos grandes, adultos, ainda mamamos. Ainda dependemos de leite. Não é o leite da mãe. Tomamos o leite de animal. Deixe o leite para os bezerros, para os animais. Não tome leite. O leite inflama assim você. Então, o jejum intermitente, ele vai te ajudar a desinflamar, ele vai limpar você e você vai começar a ver mudanças na primeira semana. Ninguém deve começar jejum intermitente fazendo 12 horas, tá? Não faça. Conheça o seu corpo. Tenha intimidade com você. Estude sobre o assunto. Quanto mais você mergulhar para estudar nesse assunto, mais você vai gostar, mais você vai aprender e vai usar para melhorar o seu corpo. Faça isso. Aumente a ingestão de água. Sim, água filtrada, água mineral, água com gás, água com limão, chá de hibisco, chá de erva doce, tudo sem adoçar. Chá preto, chá mate, tudo sem adoçar. O café preto, o café com canela, que é um ótimo termogênico, para você ter energia para o dia. Mas você tem que aprender que você não precisa adoçar as coisas. Você tem que eliminar essa infantilidade de paladar que você tem, de precisar tomar tudo adoçado com açúcar, tudo tem que ter sabor suave, doce, porque nem a natureza é assim, né? Nem na natureza é assim. Então eu aprendi a fazer essas substituições, aprendi a usar estévia, que é o melhor adoçante que tem, é o estévia, mas também não uso em tudo. Hoje eu gosto de sentir o sabor natural das coisas que eu ingiro, daquilo que eu estou colocando na minha boca. Eu gosto de sentir o sabor natural das frutas que eu posso comer, que eu devo comer. E falo para você a verdade, sendo diabética e hipertensa, eu não me restringi de nada. Nada, nada, nada. Eu fui numa médica uma vez que ela falou, você não pode comer banana, você não pode chupar laranja, você não pode comer uva. Eu não podia nada. Eu me permito tudo. Porém, estar dentro da minha hora de janela de alimentação e na quantidade que eu preciso para sentir que eu estou me alimentando. Eu não vou comer mais 1/3 de melancia, como eu fazia. Eu tinha vontade de comer melancia, eu comia 1/3 da melancia. Que delícia! Ai, comer melancia, que delícia! Refrescar. Para quê? Para quê? Se uma fatia fina, de aproximadamente 1 centímetro de largura, é o suficiente para que eu coma melancia e me farte. Por que que eu vou deixar de chupar minha laranja depois do almoço? Não vou deixar. Eu posso chupar minha laranja depois do almoço, mas não posso tomar 100 ml de suco de laranja. Mas por quê? Porque se eu chupar laranja depois do almoço, eu vou comer o bagaço, eu vou mastigar a laranja
Então, nesse mastigar, você já está enviando ao seu cérebro que você está fazendo um esforço para comer aquele alimento. Não tomar um copo lotado, 300 ml de suco, que 300 ml de suco de laranja vai no mínimo aí umas 8 laranjas. Isso quando não misturam água para te enganar, né? E você ainda põe açúcar porque a laranja está ácida. Então você tem que aprender a fazer substituições. A médica disse que eu não podia comer banana. Eu como minha banana. Quando eu tenho vontade, eu como minha banana. Eu vou falar para você que eu tenho dificuldade de comer uma banana caturra inteira. Tem. Mas eu como meia banana com uma colher de aveia e me sinto saciada. Por que eu não posso chupar uva? Sim, eu posso chupar uva. Eu não vou pegar um cacho lotado de uva, daqueles que até Eros teria inveja. De jeito nenhum. Mas eu posso chupar ali 6 uvas, é o suficiente. Eu não preciso me matar de comer para me sentir saciada. Mas como que eu consegui isso? Eu consegui me conhecendo. Quando eu comecei a praticar o jejum intermitente, ainda era um pouco difícil. Eu ainda sentia meu estômago roncar. Eu sentia dificuldade de dormir, por quê? À noite, como eu faço ainda, e como eu fazia o jejum intermitente na parte da noite, que eu acho mais agradável para mim, né? Na época eu entrava em jejum a qualquer hora e depois disso não. Eu entendi que eu me sinto mais à vontade fazendo o jejum a partir das 18 horas. Eu faço a minha última refeição às 18 horas e fico até o outro dia, porque eu vou me preparar para dormir, eu vou diminuir o meu ritmo para ter sono, né? Ali eu vou assistir alguma coisa para poder deitar no meu quarto e dormir, e depois de dormir, eu estando dormindo, não é possível que eu vou sentir fome. Não é verdade? Vou me hidratar ali, né? E de manhã, quando eu acordar outro dia, já passou o tempo do jejum e tudo bem. Algumas vezes eu quebro meu jejum no café da manhã, outras não, eu vou até o almoço. Isso depende muito de para que eu estou fazendo aquele jejum. Para que propósito, né? Então, eu tive essa facilidade de me conhecer, adequando o protocolo do jejum àquela minha necessidade na época. E nisso eu aprendi, como eu já falei aqui, nos vídeos do Dr. Laí Ribeiro, muitos truques para eu me alimentar. Hoje, uma das coisas que eu gosto demais é água com gás e limão. Adoro, adoro. Eu sempre que estou assim, fora de casa e me sinto assim um pouco mais voltada a querer mastigar alguma coisa e não está no meu horário de sair do jejum, eu tomo uma água com gás com limão. E ali, e também, gente, vou abordar com vocês o que eu vi uma conhecida fazer, pegar uma garrafinha de meio litro de água e virar na boca, sem parar. Só parou quando terminou e disse: pelo menos enchi minha barriga. Oh, meu Deus! Uma das coisas que você vai ter que aprender é que você não funciona só com o estômago cheio, não. Entendeu? Pelo contrário, você funciona melhor quando ele está mais vazio. Você fica mais leve, sabe? Fica mais rápida, entendeu? As atividades melhoram, entende? A sua disposição aumenta, porque o estômago está vazio. Não quer dizer que você está vazio, é o estômago que está vazio. Lá dentro está tudo cheio, está tudo trabalhando.
para liberar espaço mais tarde para você. Entendeu? Então você tem que entender isso. E hoje, uma das coisas que eu mais gosto é isso. Tomar minha aguinha com gás e limão e me hidratar e ao mesmo tempo ocupar um espaço dentro do meu estômago. E nesse período, o que aconteceu? O meu estômago contraiu. Foi o mesmo que eu ter feito uma bariátrica. Porque antes de fazer o jejum intermitente, de entrar para o meu projeto Caverna, eu comia desenfreadamente. Eu não era comilona não, gente. Nunca fui. Eu sempre fui de comidas rápidas, que enchiam rápido. Então, entrava numa pizzaria, pedia uma pizza GG, e ali conversando e tomando chopp, cervejinha, e a pizza toda, com apenas mais uma companhia. É muita coisa, gente. Se você pegar um pedacinho de pizza, menor que for, colocar dentro de um copo, despejar ali a cerveja ou o chopp que seja, tampa, deixa ali por 1 hora. Volta lá e vê o que aconteceu com aquele pedaço de pizza. Ele inflou. Por quê? Ali tem fermento, tem farinha de trigo e ele virou uma massa. Uma massa que é isso que está inflamando o seu corpo. Pão de queijo. Eu ainda amo pão de queijo. Mas eu comia 2 pães de queijo recheado com peito de frango. Isso não é normal, gente. Ainda com refrigerante. Isso quando não mandava bater uma vitamina de frutas, né? Várias frutas juntas e vinha aquele copão, ou de 300 ou de 500 ml. Então, praticar o jejum, para mim, foi como fazer uma bariátrica sem cirurgia. O meu estômago reduziu, que hoje a minha alimentação não é nem 1/3 daquilo que eu conseguia comer naquela época. Então, hoje eu me mantenho com o mesmo peso, mesmo após 5 anos do meu processo, porque aconteceu isso. Meu estômago reduziu e era algo que eu não sabia que ia acontecer, né? Porque eu não tinha essa informação que ia acontecer e eu tenho informação de que muitas pessoas não acontece isso, que quando elas param de fazer o jejum, elas engordam. Interessante. Por quê? Porque voltam a comer como comia antes. Mas nesse processo, eu aprendi que eu sou aquilo que eu como. Tanto pela boca, como pelos olhos, como pelo pensamento. E por isso, eu medito todos os dias no Ho'oponopono mágico e promovo a minha mente a me ajudar a continuar nesse processo. Como é seu nome? Fernanda. Fernanda, abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Medite. Se você não quiser meditar, faça oração. Mas se ligue ao espiritual para que você tenha sucesso nessa jornada. E não se esqueça, eu não estou aqui para falar de regime, dieta, emagrecimento, biotipo,
de ficar ou não gostosa, estou aqui para te mostrar a minha travessia. E eu quero estar junto com você na sua. Vamos caminhar juntas? Vamos fazer um plano e alcançar juntos? Eu agradeço a você que está aqui assistindo esse vídeo. Eu volto para te contar mais coisas. Mas não deixe de exercer o poder de substituição da sua vida. Substitua os hábitos ruins por hábitos bons. Viva um dia de cada vez. E você vai ver que você vai conseguir. Já conseguiu. Já está na sua mão. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe.